coisas que podem estar no coração, no sentimento de alguns. Por que abrir se não podemos ainda estar todos aqui? Primeiro porque a Igreja de Cristo ela foi feita para estar de portas abertas e lutando contra todas as dificuldades. Nós sempre teremos, irmãos. Se tiver alguma coisa que é difícil de abrir e de sustentar com documentos e tudo, é a Igreja de Cristo. O arte não tem tanto problema, essas coisas, né? E Deus começou a tocar no meu coração que mais do que nós necessitássemos de estar aqui para nos ver, que é bom, muitos estavam com saudades de olhar para o rostinho de um e de outro, mas mais que isso, a igreja iluminada, aberta para que aqueles transeuntes que passassem ali, aquelas pessoas que não são talvez nem evangélicos, eles não têm a possibilidade de fazer uma live conosco. Nós estávamos esse tempo todo fazendo uma live, conversando com os irmãos, eu sei de uns grupos que estão fazendo devocionais, amém, mas nós temos que pensar nos de fora. E, por exemplo, anteontem, de manhã, um casal de 50 anos, ele joga a esposa da janela lá em Caraí, e depois ele se joga a seguir, os dois se matam. O que é isso? Isso é desespero, isso é falta de Jesus. Por mais que nós fiquemos, os irmãos acham que eu não fiquei ali, principalmente nos primeiros 20 dias, foi terrível, irmão, terrível. Eu moro num apartamento, aí eu falei, meu Deus, eu não posso descer, porque senão, a gente não sabia, muita coisa ainda era muito no início, e dá uma aflição na gente muito grande. Mas a gente tem que lembrar que nós temos o Senhor Jesus. Essa é a diferença daqueles que não têm, mas precisamos de apresentar esse Jesus não é um Jesus de palavra, um Jesus de escrita, mas um Jesus prático, fiel, amém? E por isso nós estamos felizes, por estarmos aqui, com um grupo que nós imaginávamos que seria esse grupo aqui. Eu sempre sou um pouco mais exagerado, já preparei, tem a TV ali atrás, com as cadeiras também lá atrás, para aqueles que precisassem, porque alguns, até hoje eu soltei um vídeo rapidinho, porque 4 pessoas de ontem para hoje me perguntaram, pastor, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? E se der a lotação, a gente volta? Eu falei, não, peraí, eu ia avisar isso só semana que vem, eu vou avisar hoje. Não precisa, porque nós temos ali espaço para isso. Irmãos, nós não estamos querendo afrontar e nem confrontar nenhuma autoridade governamental. Mas se nós podemos fazer o trabalho dessa forma, nós vamos fazer. Amém? Graças a Deus que hoje nós estamos com a metade ou menos da metade da igreja, e o motivo não é porque as pessoas estão doentes, não é porque as pessoas morreram, não é porque as pessoas saíram e debandaram, saíram do Evangelho. E por isso eu creio nas promessas do meu Senhor Jesus. Amém? Preparei uma palavra aqui também rápida, baseada no tempo que nós temos. E eu queria convidar os irmãos, são 2 versículos, ambos estão no Salmo 9, Salmo 9, versículo 10, e o outro versículo está no versículo 4 do Salmo 22, Salmo 9, 10, Salmo 22, 4. Vamos ler, os irmãos podem estar acompanhando conosco. Salmo 9, 10, diz assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Salmo 22, versículo 4 diz assim: nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos que Tu venhas agora com uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Tanto a minha, que vou trazer a palavra, quanto para aqueles que estão aqui ao alcance da nossa voz presencialmente, e os que estão vendo também pela TV, estão vendo pela internet, Pai. Que nós possamos trazer, vindo do Teu coração, do Teu trono, palavras de vida, palavras de conforto, mas palavras de esperança. Nós possamos sair daqui nesta noite muito melhores do que entramos, e que tenhamos gás, combustível
para continuarmos nesse restante de pandemia, porque cremos que ela vai se findar. Nós cremos que o Senhor vai vencer e nós venceremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Esses dois versículos, parece que um é continuação do outro, embora um esteja lá no Salmo 9, no Salmo 9, versículo 10, que diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome. Se nós conhecemos o nome do Senhor, por que não confiar? Se nós não confiamos, por dedução, é porque não conhecemos. E o Salmo 22, numa aparente continuação do que está se tratando, diz: os nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Isso é uma afirmação de alguém que ouviu dos seus antepassados que o Senhor havia feito isso, havia dado libertação. Ele havia, ou por escrito, ou porque foram contando, eles disseram: nós temos que confiar, porque os nossos antepassados nos contam que o Senhor os livrou, o Senhor proveu na vida deles. E eu queria deixar uma frase para nós guardarmos e ficarmos com ela nesse tempo, e não só de pandemia, mas daqui para frente, sempre lembrarmos dela. Sempre que você passar por um problema, você diga assim: dentre todas as situações que passei, o melhor aprendizado que tive foi: eu preciso confiar em Deus. Se alguém te perguntar: e aí, depois o que aconteceu? Que conclusão você chegou? Eu preciso confiar em Deus. Há um episódio na Bíblia que eu gosto muito, porque está nas entrelinhas uma colocação de alguém que vem dar uma notícia ruim. E é um episódio que eu imagino se eu estivesse no lugar daquele homem. O homem era Jairo. A filha dele estava muito doente. E quando ele sai de casa para vir falar com Jesus, para que Jesus fosse lá, ela estava muito doente. Ele não pegou um automóvel de alta velocidade, ele não pegou um avião, ele foi caminhando. Não, a Bíblia não diz a distância, mas ele veio ao encontro de Jesus, e a primeira coisa que ele teve que fazer é declarar que ele estava confiando em Jesus. Esse homem, Jairo, era um dos principais, uma das pessoas, um dos líderes da sinagoga. E por falar em sinagoga, você já entende que os judeus achavam que Jesus era um impostor, que ele estava vindo ali para fazer alguma coisa contrária do que tudo que eles tinham aprendido. Então primeiro ele vai se humilhar. A primeira coisa que eu quero que você saiba, meu amado, que para nós confiarmos em alguém, nós precisamos nos humilhar no sentido de passar o bastão para essa pessoa. Quando você está, de alguma forma, se afundando em algum lugar, por exemplo, num rio, você está se afundando, e você vê uma pessoa passando que você não conhece, que você, tipo, eu tenho que arriscar, eu vou morrer, eu vou pedir ajuda, e você estende a mão, e a pessoa então faz assim, você tem que se humilhar e dizer assim: eu vou me largar e eu vou confiar nessa pessoa. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos humilhar, e ele se humilha. E ele vai até Jesus, se prostra aos pés de Jesus, e aí ele implora que Jesus vá até a casa dele. E indo para a casa dele, Jesus é parado no meio do caminho por uma mulher que Jesus então cura novamente, cura aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. E quando eles estão então, depois que cura aquela mulher, eles vão saindo, vem alguém da casa de Jairo e diz para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Irmãos, eu fico pensando a situação desse homem, que mesmo antes não crendo que Jesus era o Messias, mas vendo que ele estava fazendo vários milagres, e quem sabe em casa ele ficou conversando, de o que a gente faz? Chama o médico disse que não tem jeito, e o outro, não pode vir,
eu vou ter que ir lá em Jesus, eu vou me humilhar, eu vou lá em Jesus. E ele confia, porque Jesus imediatamente atende. Ele diz, onde é que está? Está em casa, então vamos. Nesse ir, ele é interrompido por outra pessoa que precisava de uma cura, a mulher do fluxo de sangue. E aí ele curou. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes. Quando Jairo vê, ele está vendo tudo. Quando ele vê aquela cura, ele diz, uau, apostei na pessoa certa. Porque a mulher declarou, há 12 anos eu tenho essa enfermidade, ninguém pôde fazer nada por mim, e eu então agora estou vindo aqui, e o Senhor eu toquei no Senhor, e o Senhor me curou, eu não tenho mais nada. E eu estou vendo Jairo, olha para um e olha para o outro, olha a mulher narrando, e olha, naquela hora que diz, eu não tenho mais nada, certamente ali estava o povo pentecostal de Deus, e eles devem ter gritado, aleluia, glória a Deus, e Jairo disse, uau, acertei na mosca. E começam a andar, e vem um sem graça, sem fé. Não, mas ele estava relatando o que ele viu. Ele disse, não precisa mais ir, a sua filha já morreu. Vocês já imaginaram isso, irmãos? A primeira coisa que a pessoa pensa quando é assim, diz, por que tem que acontecer comigo? Logo comigo? Não estava indo tudo tão bem. Quem sabe se essa mulher não parasse, não sei quanto tempo eles demoraram, mas quem sabe, puxa vida. Aí Jesus olha não para o homem, mas para Jairo, e diz assim, crê somente. Eu quero que você confie, eu quero que você acredite, somente isso. Jesus dizendo assim, você não tem nada para fazer agora, você já tem o veredito da morte da menina, é como se ele estivesse dizendo, o que eu posso fazer? Uma coisa, crê somente. O título dessa mensagem de hoje é Escolhi confiar. Eu não tenho escolha, irmãos. Eu quero perguntar se algum de vocês, no dia 5 de março, estou dando 10 dias só, eu não vou falar 3 de fevereiro, e muito menos em 1 de janeiro. Se no dia 5 de março você sabia que ia entrar essa pandemia e que iria causar esse transtorno em todas as áreas no mundo inteiro. Você sabia disso? Ninguém sabia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se você soubesse? Você teria solução? Não, até hoje ninguém teve. Então o que é que te resta e o que é que nos resta? Confiar. Eu disse para a pastora que nós vamos voltar, estamos voltando hoje, não vamos voltar diferentes, mas nós vamos voltar enfatizando uma coisa que o crente não pode perder, é a sua fé em Deus. Nós vamos trabalhar isso. Vamos, se preciso for, deixar as mensagens rebuscadas. Vamos tentar deixar de lado algumas coisas que nós nos preocupamos para fazer com que as pessoas gostem, se agradem, e vamos fazer de tudo para que nós espalhemos a confiança em Deus. Isso depende de nós. É através de um testemunho, é através de alguém chegar e dizer assim, mas você sabe resolver? Eu tenho um pastor amigo, o pastor Welber, ele disse assim, olha, quando eu tenho um problema eu não fico preocupado não, porque se eu souber resolver, eu não tenho que me preocupar porque eu resolvo. E se eu não souber resolver, não adianta eu ficar preocupado porque eu não sei resolver. E ele está certo. Esse episódio da filha de Jairo é algo semelhante ao que está acontecendo aqui. O que fazer? São respostas que nós não temos. Mas ele estava do lado de Jesus e Jesus deu a resposta. Crê somente. Sua filha não está morta. Crê somente. Aí agora vem, será que ele trouxe a notícia errada? O que é que ele está dizendo com isso? Então o que é que te resta? Confiar. Há coisas que nós não podemos mais fazer a não ser confiar. E eu quero trazer aqui alguns pontos. Por que nós temos que confiar? Confiar porque Ele é Deus. Mas eu tenho certeza que nesse momento há muita gente na face da terra que não conhece Deus. E eu tenho quase certeza que entre os crentes há muitos que não têm essa intimidade e essa segurança, porque não conhecem como deveriam conhecer.
Um dos versículos que nós lemos aqui do Salmo 22, diz: os antepassados passaram isso para nós. É muito importante nós passarmos para os nossos filhos. Nós somos responsáveis para que nossos filhos aprendam aquilo que nós aprendemos. Mas para isso nós temos que aprender, nós temos que dar esse exemplo para eles. Primeira coisa para nós confiarmos no Senhor é que só Deus conhece o futuro. Pastor, uma vez eu estava andando ali no viaduto, eu vi lá no viaduto do Chá, lá em São Paulo, quando eu morava lá. Tinha uma pessoa que adivinhava algumas coisas. Isso é um adivinhador. Mas conhecer o futuro significa ter controle sobre o futuro. Então, a pandemia pegou a todos de surpresa quanto ao grau de perigo, quanto às consequências, quanto ao que fazer, quanto ao alcance dela. Alcançou todos os setores, e deixa eu te dizer, meu amado, até que Jesus volta, outros problemas semelhantes, pode não ser de alcance mundial, mas outros problemas vão vir para desestruturar você, porque a guerra é simples, o inimigo quer fazer de tudo para que nós voltemos atrás da decisão que tomamos de seguir a Jesus, e morar com Ele numa vida maravilhosa que será lá. Aliás, hoje eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim, e achei interessante que é isso mesmo. Uma das maiores estratégias de Satanás faltou a palavra aqui, fazer com que o céu não seja visto como ele é. E ele diz que o céu é tudo uma paz. Ué, pastor, mas não é? É tudo quietinho, que nós não vamos fazer nada, e que por isso o céu é uma monotonia só. E os irmãos que não gostam de monotonia dizem: não quero isso de jeito nenhum, eu prefiro ir para o inferno, então, que lá eu posso brincar, posso pular meu carnaval. As pessoas, já vi gente boba falando umas asneiras dessas. Então o inimigo, ele diz isso, mas o céu não, o céu será um lugar onde nós vamos servir, nós vamos atuar, nós vamos até trabalhar, não da forma que trabalhamos hoje, não sentindo as dores que sentimos hoje, mas nós vamos servir ao Senhor. Então, outros problemas poderão vir, e você, de novo, não vai saber o que fazer. Então, a pergunta é: o que você vai fazer? E a resposta é da igreja, 1, 2 e já? Confiar. Só me resta confiar. Segunda coisa, só Deus tem o controle sobre o futuro. Como eu disse, alguns videntes podem adivinhar o futuro, mas não podem fazer nada sobre ele. Pode ser que você encontre alguém que diz assim: olha, estou vendo. Existem umas profecias que a gente ouve aí, que eu chamo de profetadas, né? Que às vezes o irmão diz assim: ei, irmão, estou vendo que você amanhã está indo para o Rio, e seu carro vai capotar na ponte. Né? Ele pode até ver. Mas o que ele pode fazer para controlar isso daí? Nada. São os videntes, o diabo adivinha as coisas, o diabo sabe de alguma coisa, ele traz para você alguma coisa que pode, principalmente se ele conhece você, de saber que você é inconstante, se você é medroso. Em Isaías capítulo 45, versículo 10, 41, versículo 10, é um versículo que muita gente gosta. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Em 2 Samuel 22, 31 diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Então, por que você precisa confiar em Deus? Porque Ele conhece o futuro e só Ele tem controle sobre o futuro. Irmãos, eu preciso dizer isso, e não preciso dar profecia para os irmãos, é só ler a Bíblia. Muitas coisas virão sobre as nossas vidas ainda. Estamos sujeitos, porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, e eu não gostaria... farei, mas não gostaria de ter que voltar a dizer em outra oportunidade: irmãos, precisam confiar, irmãos. E a forma que eu encontrei de confiar em Deus
é enfrentar algumas dificuldades que eu não saiba resolver. E aí eu preciso confiar em Deus. A terceira coisa, só Deus. Por que você precisa confiar nele? Porque só Deus sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele nos criou. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Ele está com a direção para nos dar a vida eterna, e só Ele sabe como fazer para que nós lá cheguemos. Irmãos, olha que coisa irônica. O Senhor nos cria com o propósito de nos levar para morar com Ele, e larga a gente para lá, e conhece o futuro. Eu estou vendo o futuro, vou deixar fulano se estrepar todo. Que Deus é esse? Então nós precisamos confiar, porque ninguém mais pode fazer isso. Ninguém sabe o que é melhor para nós, nem você sabe. Quantas pessoas aqui já compraram uma coisa achando que estava comprando certo e compraram errado depois? Viram? Quantas pessoas aqui mudaram para um lugar? Quantas pessoas aqui entraram num emprego achando que era o certo? Só Deus sabe o que é melhor para nós. A quarta coisa, só Deus tem interesse, porque não adianta saber o que é melhor. Eu posso saber o que é melhor para a sua vida e não te ajudar, mas só Deus tem interesse em nosso bem-estar. Por quê? Porque Deus, no mínimo, é inteligente. No mínimo, não vou dizer que Deus é toda a sabedoria, isso eu não preciso dizer, mas no mínimo, considere o mínimo que Ele é inteligente. Então, se Ele te trouxe para servi-lo, para trazer pessoas para Ele, a primeira coisa que Ele tem que fazer é que você viva feliz, que você viva bem, que você viva em segurança, que você não perca noites de sono por aquilo que você não possa resolver, e que você tenha prazer em falar desse Jesus, que você tenha prazer em ajudar as pessoas para que outras pessoas possam servir a Jesus. Você só faz isso se você tiver sem problemas na sua vida que te desestruture. Uma vez eu estava fazendo um desses cursinhos que a gente faz no mercado que a gente trabalha, e o nosso professor disse uma coisa interessantíssima. Ele disse: ninguém pode ser um bom profissional se ele tiver problema em casa para resolver e não conseguir resolver. Ou com a mulher, com a esposa, ou com o filho, se ele tiver com muito problema. Se ele for um vendedor, ele não vai ser um bom vendedor. Se ele for um administrador, ele não vai ser um bom administrador. O que Deus quer para nós, Ele tem interesse nesse nosso bem-estar. Deus quer que você ande e com alegria, e que você fale, e que a sua cabeça pense positivo no sentido de vitória. Não é pensar do pensamento positivo, mas pense nas coisas que o Senhor tem para você, e Ele é interessado nisso, para que você traga outras pessoas, e que você não desanime no meio do caminho. A quinta coisa, só Deus, baseado nisso que nós falamos, só Deus pode resolver as nossas inquietações. Irmãos, nós ficamos completamente impotentes nesses 100 dias. Completamente impotentes. Não me diga que você teve coragem, porque eu te digo que não teve. Porque se você tivesse coragem, você teria feito coisas que não era para fazer, e você não fez. Nenhum de nós teve coragem. Todos nós respeitamos. Um respeita um pouco mais, outro respeita um pouco menos, mas todos nós. Mas nós temos que ter um cuidado de não perder a nossa essência de cristão. E se nós não confiarmos em Deus para algumas situações, nós estamos lascados, irmãos. Eu estava conversando com uma pessoa, e eu não quero aqui que os irmãos pensem o seguinte: o pastor está dizendo que todo mundo tem que vir. Não, irmãos, eu sei que não tem que vir, e sei que não viria, tanto que eu separei, tirei, os irmãos devem ter percebido, nós tiramos várias fileiras de cadeira que só cabem 40 pessoas sentadas. Aqui dentro cabe só 40. Eu estou consciente disso. Mas Deus começou a me incomodar sobre aqueles irmãos que estão pregando o evangelho em países muçulmanos, e que não adianta usar máscara, e que não adianta usar álcool gel, e nem isolamento, porque se descobrirem que você está falando de Jesus, e você está isolado dentro da sua casa, Ele vai lá te procurar, e vai te matar. Você pode estar de máscara, vai morrer de máscara, você vai levar um tiro com máscara, você faz assim com a mão, vai atravessar o seu álcool gel. Como é que essas pessoas vivem? Irmãos,
Isso é porque nós às vezes perdemos a essência de que o Evangelho nos submete a confiar em Deus, e alguns servos dele perderam a vida, mas e daí? Perderam e o mundo acabou? Não, eles lucraram com aquilo. Obviamente eu não estou aqui, tanto não estou, irmãos, que nós providenciamos tudo. Eu quero que os irmãos tirem isso, porque pode sair que saia dessa pregação aqui, os irmãos dizem: o pastor disse que quem não foi, eu nem mencionei quem não veio. Ao contrário, hoje 2 pessoas me ligaram: pastor, eu queria muito ir, eu estou assim. Irmã, por favor, fique em casa. Fique em casa. Uma outra pessoa disse: eu saí de uma gripe agora, eu estou dizendo: você está com a imunidade baixa, não venha. Mas eu estava conversando recentemente com o irmão Isaías, nosso xará, e ele disse: olha que situação que o pastor ou a igreja tem. Lá no Rio de Janeiro, numa igreja, não vamos citar, né, porque podem pegar aqui, e alguns idosos ficaram insatisfeitos porque a igreja falou que os idosos não podiam ir. E acho que 1 ou 2 disseram: não é isso, irmã? Eu vou sair dessa igreja porque o pastor está me proibindo de vir à igreja. Que dificuldade, irmãos. Por isso nós colocamos: irmão, você não está proibido, o idoso não está proibido de vir. Quem está proibido é a criança, o idoso não. Mas sugerimos que você não venha. Mas e aquele que não é idoso que está aqui? Ou aqueles que não são idosos que estão aqui? Que tem alguns acima de 60 anos. Não é o meu caso. Mas alguns acima de 60 anos. E aqueles que não têm? Será que eu preciso ter confiança só para vir à igreja? Não, irmãos. Eu preciso ter confiança se amanhã o meu trabalho voltar e eu tiver que ser chamado para um trabalho presencial, eu preciso estar lá. O que fazer com os nossos irmãos que são médicos? Entregaram o diploma e disseram: durante a pandemia nós não trabalhamos. Estaríamos danados assim. Já pensou os médicos dissessem isso? Os policiais. O que eu estou dizendo é que só Deus pode resolver as nossas inquietações. Nós temos que fazer toda a nossa parte e confiar em Deus. Você não tem escolha, irmão. Comentava aqui com o Joel, porque foi a minha esposa que me chamou a atenção andando esse dia em Icaraí. Irmãos, há 4 meses atrás, qual era o problema que afetava a cabeça das pessoas que andavam de carro? Não andar com vidro aberto. Por quê? Por causa de assalto. Eu acho que os assaltantes foram todos embora. Porque o que eu vejo de carro aberto, com vidro aberto, da frente e de trás, porque está pedindo para abrir. E as pessoas se esqueceram dos assaltantes, estão abrindo com os quartos, inclusive de trás, e com bolsa atrás. Irmãos, se nós não confiarmos em Deus, não adianta você ter vidro fechado ou vidro aberto, não adianta você ter carro blindado ou não carro blindado, não adianta você deixar de vir à igreja e ficar em casa, não adianta você vir à igreja e não ir ao trabalho. Você precisa ter uma vida normal, de acordo com aquilo que ensinam, mas sempre lembrando: eu corro o risco, mas eu preciso confiar em Deus. Há coisas que nós não podemos fazer, só Deus pode. E por último, irmãos, aliás, tem um versículo aqui que eu gosto e quero citar: o homem pode fazer planejamentos, o homem pode fazer cálculos, mas a resposta certa vem de Deus. Provérbios 16, 1. Você pode calcular o que você quiser calcular. O irmão que veio aqui para higienizar, os irmãos viram no filme, era uma empresa. Ele montou essa empresa agora, porque ele disse assim: eu tinha uma empresa onde eu oferecia aos restaurantes aquele serviço que você chega com o teu carro, e eles pegam o teu carro e vão estacionar. No dia seguinte, a ordem de fechar os restaurantes, a minha empresa acabou. E eu não sei quando volta. Eu tenho uma outra empresa no Rio que está fechada, porque ela também presta um tipo de serviço que não está prestando, está fechada. E eu montei isso daqui para fazer isso nas igrejas e nas empresas. Não é muito barato, irmãos. Eu pedi um orçamento e ele veio e disse: não, eu quero abençoar a igreja de vocês. Eu disse: mas irmão, nós queremos pagar. Sim, mas você não pode me proibir de te abençoar. Eu quero dizer de um irmão que está quebrado, irmãos. E ele me disse aqui, em pé ali, ele é um irmão da Assembleia de Deus, e ele disse assim:
Irmão, se eu não confiar em Deus, eu ainda não tinha escolhido essa mensagem, né? Eu não sei o passo que eu vou dar. Eu digo, então tá bom. Então, já que você não vai me cobrar, você também não vai me impedir de fazer uma coisa. Eu vou lhe dar uma oferta, que eu sei mais ou menos o preço, eu vou lhe dar uma oferta. E eu pedi que a Débora fizesse um cheque e desse a ele. Ele pegou e disse assim, irmão, você não entendeu, eu não vou cobrar. Eu disse, mas você é uma oferta. Eu disse, sim, mas eu faço com ela o que eu quero, eu não faço? Então, deposita na igreja, oferta minha para a igreja Shalom. Irmãos, acham que eu tenho dúvida do que vai acontecer com essa pessoa? Vocês acham que eu tenho dúvida? Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, não deu uma semana, a Débora está ali fora e está ouvindo, 2 pastores me ligaram, pastor, eu quero exatamente o que você fez na sua igreja, me indica esse irmão. Eu já indiquei para lá, eu digo, vai ganhar dinheiro com ele lá, né? Mas ele disse, não, eu quero abençoar as igrejas, eu vou receber de empresas. E ele está fazendo isso não só para mim, ele está fazendo para o outro. Ele não olhou para mim e gostou do meu bigode, que eu não tenho mais. Ele está fazendo para outras igrejas. A primeira aplicação eu quero dar de graça para vocês, depois vocês veem o que vocês fazem. A última coisa, então, que nós precisamos fazer para confiar em Deus, é colocar no nosso coração que só Deus deve ser adorado e honrado. E a única coisa que Ele espera de nós. Só isso, mais nada. A gratidão para Deus, ou a falta de gratidão para Deus, é algo que o machuca muito. Ele não vai deixar de abençoar as pessoas porque algumas não tiveram essa gratidão, mas ele fica triste, não porque ele precisa de reconhecimento, não porque ele precisa de propaganda, mas para que nós entendamos que Ele faz pela graça e pelo amor. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, e Ele não curou imediatamente, mas Ele deu a palavra de cura, Ele disse, como é que diz a lei? Não, diz que quando nós formos curados, a lei dizia assim, toda vez que você tiver uma lepra e que você achar que foi curado, ou alguém te declarar curado, você precisa ter o veredito do sacerdote. O cara tem que ir lá olhar, te examinar, está curado. Aí você está proclamado curado. Então ele disse, então pode ir lá mostrar ao sacerdote. Eles saíram leprosos. E diz a Bíblia que no meio do caminho os 10 ficaram curados. Um voltou. Até muita gente entende que quando o cara viu que voltou, esse um nem foi no sacerdote, voltou aqui. Não, os 10 foram ao sacerdote. E esse um voltou para dizer assim, ele tem autoridade só para dizer que eu fui curado. Mas eu vou voltar para aquele que fez com que ele pudesse dizer que eu fui curado. Esse é o sentido da história. Por isso que Jesus diz assim, cadê os outros? Só você voltou? Por que os outros 9 não voltaram? Sabe por que não voltaram, irmãos? Porque eles não entenderam que a coisa mais importante não é confiar no sacerdote, mas é confiar em Deus. É em confiar naquele que diz assim, já está ok, eu já disse que está curado, pode ir lá, ele só vai ver que está curado. Às vezes nós confiamos no sacerdote que disse, é verdade, mas não confiamos naquele que mandou para o sacerdote dizer, é verdade. Nós temos que ter discernimento de quem Ele é. Os discípulos estavam com Jesus no barco, e Jesus dormindo. Devia estar muito cansado, falou demais, pregou. E ele estava ali cochilando, e o barco, né, e a tempestade. Eu acordo Jesus, eu não vou levar um pito. Não, acorda onde? Nós vamos morrer, não vamos morrer. Aí não aguentaram, disse, Jesus, o que está acontecendo aqui? Olha aí, nós vamos morrer, o senhor aí não vai fazer nada. Aí Jesus disse, mar, vento, shh. Aí eles olham um para o outro e dizem, quem é este? Que até ao vento e às águas manda e lhe obedecem. Eu preciso saber quem é Ele. Como é que eu vou saber se eu não confio os meus problemas a Ele?
Como é que eu vou saber se eu não aceito? Quando eu vou entrar numa dificuldade, eu começo a me rasgar todo de medo. E como é que eu vou fazer se eu não passo pela prova que Ele está me dando para me fortalecer? São necessárias. E repito, irmãos, são necessárias e são confiáveis, porque é Ele quem nos conhece, Ele sabe o nosso futuro e Ele vai fazer isso por nós. Eu quero que essa igreja aqui, eu gostaria muito que essa igreja aqui, daqui para frente, só melhorasse. Ela está bem nesse quesito, mas que ela melhorasse muito nesse aspecto da confiança em Deus. Não adianta fazermos nada se Deus não for conosco. Ele diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão dizendo estão entendendo que eu não estou falando para vir todo mundo sem máscara aqui domingo que vem? E pode ficar juntinho, abraçando? Os irmãos estão entendendo isso? Que eu não estou falando isso? Estou dizendo, ainda que tivermos com máscara, ainda que tivermos com álcool gel, ainda que tivermos com distanciamento social, se Deus não for conosco, isso não adianta nada. Por isso precisamos confiar em Deus. Isso vale em todos os sentidos. Se Deus não for conosco, o que será da nossa vida? Ele precisa ser honrado pelas ações da nossa vida, pelas pós-provações. Todas as ações que Ele faz na nossa vida, Ele faz como dono, como supremo, como Senhor. E em Romanos 11:36 diz, portanto, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. No dia que nós entendermos que nós somos aquele burrinho, e que colocaram as plantas no caminho, e que botaram um pano em cima do burrinho, não foi para o burrinho, mas foi para aquele que sentaria em cima do burrinho, do jumentinho, a nossa vida será diferente. Quando nós entendermos, como eu preguei recentemente, Deus proverá, aliás não preguei, foi uma live que eu fiz, de alguns minutos, Deus proverá. O versículo não diz Deus proverá. O versículo diz Deus proverá para si um cordeiro. E eu estou nesse projeto dele prover para si o cordeiro. Quando eu entender, irmãos, que Deus proverá um emprego que você vai trabalhar para Ele, Deus proverá. Não adianta ser diferente. Eu queria saber se há algum irmão, alguma irmã aqui nessa noite que não tem vergonha de dizer, pastor, eu sou crente há tantos anos, eu não quero saber nada disso, mas que você andou palpitando, coração com taquicardia alguns dias, e você ainda está um pouco ansioso, o seu trabalho, você não sabe se volta ou se não volta, se ele vai acabar, tem algumas coisas que estão dizendo, isso aí vai sumir do mapa, o restaurante que você trabalha vai fechar. Essa palavra pode ser dada por qualquer pessoa, mas a resposta certa vem de Deus. Tem alguém assim que precisa? Eu estava sentindo falta disso, eu pregava, os irmãos vinham a pregação, vale a mesma coisa, vale quando não tem essa oportunidade, mas agora nós temos, você pode ficar aqui a 2 metros de mim, eu posso orar por você, você está diante do altar, quanta saudade eu estava desse altar. Se você precisa dessa oração, desse reforço, ou se você tem alguém que você precisa interceder por ele, já fez alguma coisa, mas disse, não, agora hoje eu vou levar uma palavra forte para ele, do coração de Deus para o coração dele. Eu queria te convidar para vir aqui à frente, nós orarmos nesse sentido. Se você está com medo, pastor, mas não é vergonha ter medo? Não, o problema é você ficar toda a vida com medo. Ter medo e buscar a face do Senhor, isso é de Deus. Se você tem, se você não confia ainda, você está dizendo que confia, não, eu confio, tem muita gente que, eu confio, porque aprendeu a dizer que confia. Pedro negou Jesus porque ele estava com medo, ele não confiava. Mas depois ele aprendeu o que era confiar. Em Atos capítulo 12, ele estava dormindo, na véspera do dia que Herodes ia matá-lo. Ele estava amarrado, pés e mãos, vigiado por 4 quaternos de soldados, 16, portas trancadas. E diz a Bíblia que ele dormia.
Eu não sei se eu tivesse no lugar dele, se eu teria esse sono assim, você teria? Hein? Ele dormia, ele estava confiando. Porque ele colocou na cabeça, se eu não sair daqui, eu vou encontrar com Deus. Se eu sair daqui, eu vou encontrar com meus irmãos, vou continuar o trabalho. E essa é a verdade, irmãos. Se você está com algum tipo de medo que não tem te deixado dormir, pode vir aqui, eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu queria que você guardasse Não temerei. essa palavra. Eu escolhi você.